Olá, meu nome é Irena Kate, tenho 47 anos e sirvo ao Senhor Jesus Cristo para a honra e glória dele. Estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre o que ele fez na minha vida há alguns anos atrás. Não que isso signifique que ele não continue fazendo, ele continua fazendo. Mas no dia 15 de outubro de 2020, eu voltava da cidade de São Paulo de moto, estava na garupa da moto do meu ex-namorado e nós sofremos um acidente. A gente estava voltando na rodovia dos Bandeirantes e um pouco antes da gente chegar no pedágio, acho que é no primeiro pedágio que a gente pega de lá pra cá, eu senti que a moto furou o pneu e eu ainda comentei com ele, né? Falei, Anderson, o pneu furou. E ele falou, eu vi. Só que ele não estava correndo tanto, porque eu nunca gostei muito de andar de moto, então ele respeitava isso. A gente estava no lado mais lento da rodovia. E mesmo assim a moto pulou muito, e aí eu não lembro de tudo assim na sequência, mas o que Deus me permitiu lembrar desse dia é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Quando eu abri os meus olhos, eu vi uma poça de sangue assim do meu lado e senti um peso muito grande nesse braço. E logo na minha cabeça eu imaginei, eu acho que meu braço foi decepado, porque estava muito pesado. E quando eu ouvia o Anderson gritar muito, fica comigo, desesperadamente, e eu não conseguia me mexer, foi nesse momento que um homem falou comigo e disse assim, eu preciso que você respire. Eu pensei, tentei, não conseguia falar diante disso, então eu pensei, eu não consigo. Foi quando essa mesma voz de um homem, uma voz firme, deu um outro comando para mim. Senta e respira. Tentei me movimentar, não consegui. De novo na minha cabeça eu disse, eu não consigo. E novamente tentando me mexer, não conseguindo respirar, eu senti que me sentaram e me sopraram um ar muito forte no meu pulmão. Tanto é que doeu muito o meu pulmão. Eu senti muita dor e consegui respirar, apaguei. Depois eu vi um funcionário, provavelmente da companhia que cuida ali da rua da Bandeirantes, aqui em cima, falando, cuidando de mim, mas eu não tenho memória do que ele falava. Depois eu tenho memória de estar dentro da ambulância, eles falando dentro da ambulância, o braço. Eu fiquei com medo, eu dei uma olhada assim, eu vi que estava alto, aí eu falei, eu não quero ver, porque provavelmente deve estar tudo exposto e eu não quero ver nada. Era de noite, me levaram de ambulância para um hospital na cidade de Jundiaí. E lá eu lembro como se fosse em filme, que a gente vê o personagem na maca e só vendo as lâmpadas passando. É exatamente essa memória que eu tenho assim de lâmpadas passando. Eu só tenho memória de me levarem para vários lugares e depois eu entendi, muitos exames foram feitos, muitas tomografias, então andaram comigo. E aí depois, eu não sei mensurar tempo disso tudo. Aí eu lembro que eu já estava um pouco mais acordada, estava sentada, tinha uma médica costurando a minha cabeça, porque abriu essa parte, e dois, creio eu que enfermeiros falando comigo e falou assim para mim, você vai ter que ser forte, que a gente vai ter que fazer uma manobra aqui no seu braço. E tá bom.
E eu escutava a médica falar assim, nossa, não para de sangrar, não tô conseguindo costurar de tanto sangue que tá saindo aqui. E eu assim, sem entender muito do que estava acontecendo, só tentei ser forte, como não sei. E foi quando eles falaram, vou contar até 3, seja forte. E aí eu entendi o que era ser forte, porque esse osso é o húmero que pega aqui do ombro até o cotovelo, ele partiu no meio e ele se distanciou um do outro. Então eles tiveram que tracionar, colocar ele no lugar, né, para depois fazer os procedimentos que tinham que ser feitos. Depois eles fizeram, colocaram no lugar, doeu muito. Aí ele falou assim, nossa, parabéns, a senhora nem desmaiou. Falei, então tá bom, né? Que bom que eu fui forte. Aí depois passou um outro tempo que eu não sei mensurar quanto. Minha mãe chegou com a minha irmã, muito desesperadas, porque depois eu conto como elas souberam, coitadas, dessa informação do que estava acontecendo. E eu havia ouvido os médicos falando, né? Olha, faz a internação, porque precisa ser internada. E eu lá na maca. Passou um tempo e eu acho que trocou o plantão, porque acho que já estava amanhecendo. E aí o outro médico que chegou no plantão falou, não, manda embora porque é bucha. Uau, manda embora que é bucha. Essa sou eu. Tá bom, eu ali na maca. E realmente me mandaram embora. Fizeram uma tala engessada e me mandaram embora para casa. Falaram que o tratamento seria ambulatorial. Falei, ok, fomos para casa. Vim de volta, né? Tava em Jundiaí. Aí minha mãe me trouxe de volta aqui para Salto, que eu moro em Salto. Fiquei na casa do meu pai. E 3 dias depois eu comecei a sentir muita dor, porque ficou engessado até essa parte aqui. E inchou tudo. Tanto é que os meus dedos, eles incharam, não dava para fazer separação dos dedos. E dali eu falei, olha, acho que tá doendo muito, melhor ir pro hospital. Fui pro hospital, no hospital aqui de Salto, por convênio. Chegando lá, o médico foi chamado ortopedista e o ortopedista falou, olha, pode ser que seja uma síndrome compartimental e por ser síndrome compartimental o tratamento é bem agressivo, teria que cortar para poder os coágulos de sangue saírem, né? Foi o que me explicou assim, a grosso modo, né? Que nos termos médicos eu não iria entender. Falou, só que você não pode porque eu faço uso de anticoagulante. Ou então se eu fizer isso você vai sangrar até morrer. Então eu vou te transferir para um outro hospital. Me transferi para um hospital na cidade de Itu, que é perto de Salto. E lá eu vou acompanhar você. Ok, fui de ambulância para o hospital em Itu. E quando chegou aqui, chegou na cidade de Itu, fiquei em observação, eles fazendo exames para ver a coagulação, ver como é que estava, se o braço desinchava. E passou acho que mais ou menos uma semana, eu comecei a sentir uma dor aqui embaixo, só que era onde estava com o gesso. Eu falei, eu acho que o gesso deve estar machucando. Aí eles pediram e cortou o gesso. Então aí expôs essa parte de baixo. E aí tinha uma bolha desse tamanho assim, mais ou menos, parecia uma bolha de sangue. E os médicos falaram que era normal, era do gesso. Então tá bom. Aí passa um olhinho que eles normalmente usam no hospital, que daqui a pouco melhora. Só que não melhorou. Essas bolhas daqui, elas vieram aqui pra cima e encheu de bolhas, eu tenho fotos de tudo. Encheu de bolhas e aí o médico começou a falar, não, isso daí é do seu sangue.
porque você tem problema no sangue. Falei, tá. E só pomadinha, olhinho, óleo de girassol. Falei, tá bom. Só que aí ela abriu uma ferida. E daquela ferida começou a minar sangue e outras coisas que saíam dali e que cheiravam muito mal. E não, isso daí é do seu sangue, é da sua corrente sanguínea, é um problema que você tem. Enfim. Isso continuou, aí ela abriu mais e aí começou a necrosar. Ficou toda necrosada e muita secreção, bem fétida. E eu aguardando para fazer uma cirurgia, porque ele falou que tinha que colocar uma placa aqui no osso, no úmero. É como se fosse uma gaiola que ficava aqui assim, para poder sustentar os ossos, porque ele estava separado e tinha que aguardar para poder colocar a placa. Passou esse tempo e aqui tudo necrosado. Aí eles entenderam que não tinha como fazer a cirurgia, sendo que aqui estava com um problema. Passou um tempo, tive que fazer algumas discussões lá no hospital, mas até que veio uma infectologista e a infectologista falou que era mais sério do que eles pensavam. E nesse meio de tempo eu tive que ser transferida desse hospital daqui e fui transferida para o hospital em Campinas. Então o acidente foi em outubro, 3 dias depois eu fui internada e quando foi em dezembro eu fui transferida para Campinas. Então, ininterrupta a minha estadia no hospital. Quando chegou lá em Campinas, fizeram os testes, os exames e aí sim descobriram que eu tinha uma infecção hospitalar. Uma infecção por 2 superbactérias. Uma que chama Acinetobacter e outra que chama KPC. São bactérias super resistentes que elas se proliferam muito rapidamente e elas podem causar um negócio chamado sepsemia, que acontece a morte. Nesse processo, eu comecei a ir toda semana pro centro cirúrgico para fazer um procedimento que chama debridar, porque essa parte, né? Então, imagina que o meu braço era assim. Então toda essa parte aqui estava necrosada, então toda semana eles tiravam uma parte dessa pele necrosada para poder ir limpando. Fiquei com um aparelho que chama curativo a vácuo, que ele tirava toda a secreção e a cada 2, 3 vezes na semana ele ia pro recipiente, toda a secreção ia para um recipiente, eles tinham que trocar. E aí voltava para o centro cirúrgico para colocar de novo. E ele conseguiu tirar, deixar o mais seco possível a ferida para tentar fechar e enquanto isso combater as bactérias. Nesse momento eu também desenvolvi eu chamo de íngua, né? Ela pegava dessa parte toda aqui até a metade das costas, doía muito. E aí eles entenderam que as bactérias elas se proliferaram e elas se acumularam embaixo do braço. Então eu tive que fazer a limpeza, tirar todas as glândulas que tem aqui embaixo, porque senão elas se proliferariam pro restante do meu corpo inteiro. Aí, se não me engano, foi em dezembro ou janeiro, eu fui pro centro cirúrgico, eu tava com febre, mas com uma infecção do tamanho que eu tava, a febre era de menos, né? Aí quando eu cheguei lá no centro cirúrgico, fizeram todo o procedimento, quando foram me acordar, ainda minha mãe conta, né, que os médicos desceram, que minha mãe ficava lá esperando, porque tinha vezes que eu tinha que voltar para UTI, depois do centro cirúrgico, e tinha dias que eu voltava para o quarto. E a minha mãe ficava esperando para saber o que ela ia fazer. Quando foi essa vez,
alguns médicos desceram, né, que faziam parte da equipe, falaram, tá tudo bem, daqui a pouco ela desce e acho que hoje ela vai pro quarto. A minha mãe ficou feliz, né, falou, então mais uma semana de alívio, né. Ela fala que não demorou 10 minutos, desceu outro médico, falando pra ela, a senhora tem fé? Se a senhora tiver fé, a senhora ora. Porque os pulmões dela fecharam e a gente tá tentando reverter o quadro e trazer ela de volta. Então meus pulmões fecharam. Aí tem também tudo isso nos relatórios médicos. Uma médica estava lá no meu centro cirúrgico, ela conseguiu fazer a manobra, fui entubada e eu voltei. No mesmo dia eu fui entubada, mas aí eu já estava na UTI, falava bem fraco mesmo, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava dormindo no centro cirúrgico, né? Então, de novo, eu quase morri e não morri. Depois eu saí do hospital em fevereiro, então foram quase 5 meses de internação. Teve um momento onde eu sentia muita dor mesmo, sim, eu não aguentava mais sentir dor. Aí os médicos foram lá conversar, falando da possibilidade de amputar meu braço. E aí eu pedi para o médico, eu falei, pode amputar porque eu vivo sem braço, que eu não vou conseguir viver mais com essa dor, eu não estou suportando mais. E o médico virou e falou assim, minha mãe chorando muito nesse dia, o médico falou assim, olhando para minha mãe, falou, não estudei para morte, eu estudei para vida, eu estudei para salvar esse braço, e nós vamos salvar esse braço. E aí ele saiu, e nesse dia a minha mãe saiu do quarto. E todo esse tempo, todo mundo pensa que eu me entreguei à minha vida, aceitei o convite de Jesus depois do acidente, mas não foi. Foi no mesmo ano, no ano 2020. Na verdade foi no ano anterior, mas o meu batismo foi no ano de 2020, mas no começo do ano, né? E o acidente foi no final do ano. E nesse dia eu orei e assim foi porque é um testemunho, né? Porque eu fui cuidada por ele o tempo inteiro. A todo momento. Eu não senti falta dele em nenhum segundo. Ele esteve do meu lado da hora que eu acordei até agora, nesse exato momento. Ele esteve do meu lado. E nesse dia eu não tava aguentando mais a dor. Eu não tava mesmo. Tava assim, muito difícil. E foi quando eu tava sentada na cama, porque eu fiquei acamada, tive que reaprender a andar, porque eu não podia andar. Eu peguei a Bíblia, esse aqui que tá comigo, e falei assim pra ele, pai, me perdoa. Me perdoa porque eu tô sucumbindo pela dor. E eu sei que a dor que o Senhor sofreu foi inumeramente maior, mas eu não tô aguentando. E em nenhum momento eu pedi pra Deus morrer. Nenhum. Mas eu senti dentro de mim assim uma fraqueza, sabe? Uma incapacidade. Eu nunca tinha sentido uma incapacidade tão grande. Sabe? Quando você olha pra você e fala assim, eu não sou nada, eu não consigo. Eu não consigo nada. Eu não consigo, pai, me perdoa. E eu pedi perdão, pai. Perdão, porque eu não conseguia mais lutar, eu não sabia mais o que fazer ali, numa cama, sem força mais, com tanta dor que eu tava sentindo. E daquele dia em diante, eu não tenho memória da dor. Eu não tenho. E eu lembro
do dia que eu vou falar o nome dele porque eu tenho certeza que ele foi um instrumento de Deus na minha vida, um médico extremamente competente. O Dr. William, raramente ele descia, ele já ficava me esperando lá no centro cirúrgico. E nesse dia ele desceu e ele parou assim do lado da maca, da cama do hospital. Ele olhou pra mim e falou: "Ei, vamos?" Aí eu olhei assim, deitada pra ele, tipo, vamos, né? Mais uma vez, tirar mais o que mais desse braço? Porque já tava exposto os tendões, o osso, tava tudo exposto. Falei: "Vamos, né?" Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Vamos fazer um enxerto e colocar a placa." E eu fechei o olho e falei: "O que o senhor falou?" Ele falou: "Vamos fazer um enxerto e colocar a placa." Por que isso foi tão forte? Porque só poderia fazer o enxerto e colocar a placa se a gente tivesse vencido a bactéria. Enquanto tivesse a bactéria, não poderia, porque isso o risco é maior. Aí, a hora que eu olhei pra ele assim, eu tenho dentro de mim uma certeza muito grande que quem me respondeu ali foi Cristo. Ele olhou para mim e falou assim: "Sim, nós vencemos." Ali eu falei: "Senhor, meu braço não foi amputado, eu não morri, então o Senhor venceu de novo." E assim a gente foi para o centro cirúrgico. Depois foi um bom tempo, foi quase 1 ano e meio de home care. Então ia as enfermeiras em casa tomando medicamento. Fiquei com, chama PIC, né, que é para poder ter medicação direta na veia profunda. Acho que é na artéria que ela fica ligada. Foram tantos remédios muito fortes. Eu fiquei careca porque os remédios fizeram com que o meu cabelo caísse. Não foi fácil, mas ele cuidou de mim o tempo inteiro. Aí depois foi aquela coisa, né? Ok, o braço ficou, será que vai ter movimento? Falou: "Olha, não sei se vai ter movimento." Então eu ia no hospital, aí a fisioterapeuta ia junto em casa para poder fazer os exercícios. E esse foi o resultado, né? Então, hoje eu tenho essas marcas. As pessoas somem para mim, né? Você faz uma tatuagem. Pra quê? Olha que obra de arte mais linda, né? Meu Criador refez. Ele refez tudo. Ele refez o meu braço. Tenho uma deficiência hoje, mas ela não é nada, né? Na verdade, ela é tudo. Eu falo, eu brinco, eu beijo, eu chamo de mãozinha, porque para mim é a vitória de Cristo. É o que o Senhor falou para mim, né? Eu ainda faço milagres, eu ainda ressuscito os mortos, eu ainda coloco carne nos ossos, né? E aí eu sei que se Ele me permitiu viver, é para poder mostrar. Por isso eu não tenho vergonha nenhuma. Eu já tô com a blusa de frio porque tá frio, mas eu não tenho vergonha nenhuma do meu braço. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho, porque eu sei quem é que fez. Eu tenho a plena certeza. E o dia do acidente, depois que passou um tempo, eu liguei pro Anderson, que estava comigo naquele dia, e perguntei para ele, eu falei: "Quem foi o homem que me ajudou a sentar e respirar aquele dia?" Ele falou para mim: "Ninguém." Eu falei: "Como não?" Eu ouvi, eu sei o que eu ouvi. Eu sei que, embora eu tenha perdido consciência várias vezes, mas isso eu não tenho. Eu tenho certeza do que eu ouvi. Aí ele falou assim:
A gente caiu, você foi lá pro meio da rodovia, eu fui mais pro acostamento com a moto. Uma carreta estava vindo, ele viu você, então ele fechou para que ninguém te atropelasse. Eu consegui chegar o mais perto possível e eu vi que você estava agonizando e eu comecei a gritar: fica comigo, fica comigo. Do nada você sentou, respirou e caiu. Então eu tenho certeza e eu tenho provas. Depois ele vai deixar aqui para vocês verem. Eu tenho um exame, vou mostrar aqui, que foi feito no hospital, qual eu fui levada, uma das tomografias, tomografia computadorizada do tórax, está escrito assim: achados, derrame pleural bilateral, hemorragia alveolar. E para algumas pessoas da área médica que eu pergunto, elas falam, né? Eu pergunto, uma pessoa que chega com esse diagnóstico, ela é liberada no dia seguinte, na manhã seguinte, chega de madrugada e é liberada já de manhã? Não, normalmente não. Ou a pessoa vai precisar colocar um dreno, vai fazer uma fisioterapia pulmonar, mas ir embora assim, não. E eu fui embora. E eu tenho como comprovar que eu fui embora no dia seguinte. Eu costumo dizer que Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas nessa aqui, ele quis deixar todas as comprovações que ele precisava para aqueles que não quiserem acreditar. Mas eu tenho certeza que se eu estou aqui hoje, se eu estou viva hoje, é porque ele quis mostrar, não por mim, mas ele quis mostrar que ele continuou o mesmo. Ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que as passagens contam de Ezequiel, que vai falar de junta-se os ossos e se colocam carne nos ossos. E eu tô aqui para contar que ele continua sendo o mesmo. Então, não tenha dúvida, nunca, nem um segundo sequer, que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. É isso. Esse é o meu testemunho. Bom, João 8 diz: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra para mim ela é muito significante, principalmente depois de tudo que eu vivi com o Senhor, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o grande eu sou. E o que mais aquece meu coração, o que também mais desespera minha alma, é saber quantos hoje estão na cegueira, a qual eu andei também. Porque afinal de contas, eu vivi 14 anos no Candomblé e na Umbanda. Fui de outras religiões também, mas não conhecia a verdade. Não tinha a paz que eu tenho hoje. Não entendia que eu tinha um pai, que eu tinha um Criador, que eu tenho alguém que pensou e sonhou a minha vida e que sonhou coisas muito maiores e melhores do que as que tem aqui nesse mundo. Hoje eu tenho um propósito, hoje eu tenho algo muito maior para viver. E tudo que eu vivenciei, desde o acidente até o dia de hoje, eu sei que tem um propósito. E o propósito é esse, de mostrar essa verdade, é de contar quem é Ele. Ele é o eu sou, Ele é o Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso me ama e ama você. E ama a todos nós. Foi por isso que Ele morreu. Esse é o propósito dele. Na minha Bíblia está dizendo que Jesus defende a sua missão e a sua autoridade nesses versículos que eu falei. E se eu tenho uma missão hoje na minha vida, independente do que eu faço, onde eu esteja, é proclamar a verdade, proclamar que Cristo veio ao mundo, nasceu, viveu, fez milagres, morreu, ressuscitou e vai voltar. E o meu pedido é: conheçam a verdade, para que a verdade possa te libertar. E para encerrar essa semente, quero compartilhar Eclesiastes 2:11, que diz: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Não tem nada neste mundo que se compare à grandeza e à verdade de Cristo. Podem te tirar tudo, podem tirar a sua riqueza, pode tirar tua carne, mas se você aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, você não tem nada a perder nesse mundo, você só tem a ganhar. Porque neste mundo, infelizmente, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mas a verdade, que é Cristo Jesus, essa você só vai ter o bem, só vai ter o ganho. Então o meu convite para você é: Ele está à porta, Ele bate, e aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele, e Ele com você. Fica no convite. Conheça Cristo. Amém.